brotando de uma raiz em terra seca, mas para nós não tinha beleza alguma e não havia nada para que nós desejássemos ou que nos agradasse. Nós o desprezamos e o rejeitamos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Ele era como alguém que não queremos ver e não demos importância alguma a ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas dores e tomou sobre si, ele mesmo carregou a nossa iniquidade, o nosso pecado e a nossa culpa, enquanto nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus e que Deus estava o ferindo e o afligindo por causa dos seus próprios pecados. A verdade, porém, é esta: ele levou sobre si os nossos pecados e ele pagou com o seu próprio corpo. Ele foi transpassado, ele foi rasgado, ele foi esmagado por causa da nossa culpa, por causa da nossa iniquidade, a nossa maldade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelo seu terrível sofrimento nós fomos sarados. Nós que andávamos perdidos, andávamos espalhados como ovelhas, cada um se desviava por seu caminho, fugindo de Deus. Mas apesar disso, ele jogou sobre ele toda a dor, toda a iniquidade, todo o pecado e toda a nossa culpa estava sobre ele naquele dia. Ele ficou quieto, ele não disse uma palavra. Ele foi como uma ovelha que vai para o matadouro ou como um cordeiro. Ele ficou mudo, ele ficou quieto. E que falaríamos sobre seus descendentes, já que ele foi cortado da terra dos viventes? E o povo perguntava e ninguém sabia responder: por quê? Por quê? Por que ele morreu daquele jeito? Ninguém sabia responder, mas a verdade é que era pelo pecado do povo, era pelo pecado de cada um deles. Ele morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os ricos, pois ele não tinha cometido nenhum pecado. Ele nunca, jamais, ele falou mal de alguém ou cometeu qualquer injustiça. Apesar de tudo isso, o plano perfeito do Senhor precisava e exigia a sua morte e o seu sofrimento. O plano do Senhor precisava que ele sofresse. Mas depois de tudo isso, depois de dar a sua vida pelo pecado de muitos, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ele viu muitos filhos que ele fez através da fé, porque ele cumpriu a vontade do Senhor. Jesus, o justo, o servo justo do Senhor, ele fará com que muitos se tornem justos, porque ele mesmo carregará sobre si o pecado de cada um. Ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele fez a forma de servo e aniquilou-se a si mesmo, carregando os pecados de cada um. De cada um ele tem a semelhança de homem. Por isso, Deus dará a ele, Deus deu a ele muitas honras e muito poder. Ele que deu a sua vida em troca do pecado de todos, para nos salvar, para te salvar, e ele ainda orou por aqueles que